Salve, salve! Vibremos paz para que a paz se estabeleça em cada um de nós. Bem-vindo ao canal Ao Espírita e começando o nosso bate-papo desta semana, eu, Mauro Mendes, agradeço a sua companhia e é muito bom ter você aqui comigo. E desde já eu peço que você se inscreva, deixe o seu gostei, ative o sininho, compartilhe, ajude-nos com esse trabalho. Hoje vamos falar sobre justiça e misericórdia. Justiça divina e misericórdia divina, né? Que na realidade é de onde tudo provém. E esse bate-papo a gente extraiu do livro Nas Pegadas do Mestre. Quem teve a oportunidade de ler ou conhece esse livro sabe a quantidade de temas muito interessantes que existem nesse livro. Então eu recomendo, quem não ainda teve a oportunidade de ler, adquira o livro, tem já em arquivos eletrônicos, né? E é do Vinícius, o autor, que merece todo o nosso conceito também dentro de todas as narrativas que ele faz. Então, indo lá para o Justiça e Misericórdia, diz o seguinte: a justiça de Deus é a expressão da sua misericórdia. E a misericórdia de Deus é a expressão da sua justiça. Interessante. Como é que a gente pode analisar isso? Que uma está ligada diretamente à outra. Não tem como Deus ser justo sem ser misericordioso. E não tem como ser misericordioso sem ser justo. E insensato é aquele que se apegue a um destes atributos, menosprezando o outro. Não tem como. Os dois caminham paralelamente. E em Deus, justiça e misericórdia são elementos que se confundem num todo. E é indissolúvel. O filho pródigo da parábola foi recebido caridosamente pelo pai, que festejou seu regresso, promovendo um grande banquete. Mas não importará, num ato de justiça, aquele procedimento do pai? Quem conhece essa parábola, muitas vezes no primeiro instante que lê, dá a impressão que houve assim um favoritismo, né? Que houve uma pré-condição entre um e o outro filho. Mas nessa análise que nós vamos fazer aqui, a gente vai perceber isso. E o porquê nós estamos falando da justiça e da misericórdia de Deus. E certamente que sim. O moço estava arrependido após haver suportado com resignação as consequências de seus desvarios. Demandava o lar que outrora abandonara. Estava regenerado, havia compreendido e confessara a grandeza da sua culpa. Logo, a atitude do pai, recebendo-o amorosamente em seus braços. Foi um ato de justiça, expresso através da sua misericórdia. Se o pai deixasse de agir precisamente como agiu, não seria justo, porque seria cruel. Sendo, pois, misericordioso, foi também justo. Se de outra sorte impedisse de qualquer forma que o filho pródigo sofresse o efeito natural dos seus pecados, dos seus erros, ele não seria misericordioso, porque seria injusto. O objeto da justiça é a misericórdia, e o objeto da misericórdia é a justiça. Eis uma grande verdade, por mais paradoxal que à primeira vista possa parecer. A justiça de Deus tem por fim regenerar aquele que comete o erro,
chamado de pecador, vamos dizer assim, né? E de fato o regenera, porque são oportunidades trazidas, são oportunidades dadas dentro do processo do vivenciamento, e dentro desse vivenciamento acaba-se adquirindo toda essa experiência de vida e percebendo-se o certo e o errado, o forte e o fraco, o frágil, né? Que tem toda a debilidade dentro de uma condição, muitas vezes ainda, no processo da ignorância. E a lei imutável da casualidade, fazendo fatalmente recair as consequências do mal sobre quem o pratica, acaba incompatibilizando o culpado com a culpa. O pecador se convence, após amargas experiências, de que toda dor que o fere é acerbadamente o punge, o ataca, já no físico é fruto dos seus atos e efeitos de causas por ele mesmo criadas. Quer dizer, é a lei aí de causa e efeito que a gente sempre está comentando, sempre falando, né? E daí o horror que o pecado virá causar-lhe é inevitável. Imaginemos agora se Deus houvesse organizado as suas leis de modo que somente a misericórdia se exercesse. Qual seria o resultado? O pecado provavelmente se perpetuaria, o erro seria mais interessante. Vamos continuar errando, vamos continuar errando. E com isso o homem jamais se elevaria acima dos vícios e das paixões e se tornaria escravo destas paixões. Jamais poderia ascender na senda do progresso, permanecendo cristalizado na animalidade, que é a vida das sensações, se tal fora o destino reservado por Deus ao homem. Não seria isso a implícita negação da sua misericórdia? Que benefício poderia haver em evitar a dor, privando ao mesmo tempo o homem da conquista do seu bem maior, que é a liberdade, tão falada nos dias de hoje? O triunfo do espírito sobre a matéria? Que benefício recebem dos pais esses filhos aos quais tudo é permitido na época perigosa do desabrochar das paixões? Os pais que assim procedem contribuem para a ruína dos seus filhos, ao passo que muito bem lhes poderiam ter feito se junto à misericórdia aliassem a justiça. Deus é Pai, disse Jesus, mas é Pai cujo caráter é perfeito. Ele quer o bem dos seus filhos e sabe fazê-lo inteligentemente. Por isso é justo e, ao mesmo tempo, misericordioso. Sua justiça não compromete a sua misericórdia, e a sua misericórdia não compromete a sua justiça. Pensemos nisso antes de abrirmos as prerrogativas do tudo posso, com a percepção do que tudo me convém. Ou melhor, tudo posso, mas nem tudo me convém. Quando a gente pensa nos flagelos da humanidade, a gente tem que trazer essa questão da justiça e da misericórdia. Parece meio paradoxal, meio, como se podemos dizer, situações adversas, né, difusas, mas não. O dinheiro ele não resolve o problema das misérias. As drogas não resolvem o problema da enfermidade. E quando a gente fala aqui de drogas, vamos colocar o remédio, né? Porque aí cabe aquela pergunta, qual a diferença do veneno e do remédio? Cadeia não resolve o problema do crime. Dogmas também não resolvem o problema do vício. A miséria persiste nos centros ricos, ao lado do fausto das pompas, do luxo.
O miserável retorna à miséria ainda que venha a possuir fortuna. Permanecerá na indigência, mesmo que se lhe ofereça a oportunidade de enriquecer. O doente será doente a despeito das 1001 drogas que haja ingerido durante o seu processo de vida. O crime pulula em torno dos cárceres. O vício esvoaça, qual exame de moscas em volta dos dogmas. O motivo é simples: miséria, enfermidade, crime e vícios são frutos das trevas. Dinheiro, drogas, cárceres e drogas não fazem luz no espírito do homem. Eduque-se o indigente, o enfermo, o criminoso e o viciado, acendendo em seus corações e em as suas mentes a luz incomparável da moral evangélica. E aí sim, ver-se-á que se tornarão ricos, sadios, bons e virtuosos. Só assim se extinguirão os flagelos da humanidade. Então, a gente analisando todo esse texto, essa parte dos flagelos da humanidade foi um complemento colocado aqui em função do que a gente está vendo essa questão hoje, né, de uma forma tão subliminar. Tudo parece estar sendo válido, tudo está podendo ser colocado de uma forma até banalizada, em nome da liberdade. E vejamos que liberdade é uma coisa séria, onde todos nós devemos conhecer e ter, passo a passo, esse segmento, nos colocando dentro do proceder bem, em função de todos aqueles que nos acercam, todos aqueles que fazem parte da nossa vivência, do nosso vivenciamento. Então, hoje se vê muita coisa colocada de uma forma banal, sem responsabilidade alguma. Pais deixando os filhos fazerem o que bem entendem, o que querem, quando querem. E muitas vezes até pais colaborando para que haja uma liberdade além da liberdade consensual. E muitas vezes se dá a esse trabalho, ou não se dá a esse trabalho, exatamente por não querer ter trabalho. Então é mais fácil eu deixar para lá, deixa como está, não vou criar atritos, não vou criar problemas. E é uma questão, é uma semântica isso, né, que reverte. Se você não está criando problema hoje, esse problema vai aparecer lá na frente. É um problema que está eminente. E a humanidade, dentro dessa carência de uma visão melhor do processo da evangelização, da moral, da edificação espiritual, está ficando para trás. Nós estamos nos posicionando de uma forma covarde. Desculpem estar falando assim, mas até pelo lado do comodismo. Eu não tenho nada com isso, não diz respeito a mim, eu estou fora do jogo. E aí a gente reclama da humanidade, reclama do processo de humanização. Quanto nós estamos sendo humanos? Quanto nós estamos nos responsabilizando realmente por quem de nosso dever e nosso direito levar todo esse ensinamento? E de muito tempo para cá, a gente vê que essa mocidade, essa juventude está meio que sem eira nem beira. Por responsabilidade será deles diretamente? É um assunto a ser pensado com maior profundidade. Cada um tem a sua responsabilidade, mas a responsabilidade ela advém do processo de informação, de educação, de formação, né? Então, esse alerta aos pais e essa parábola aí do filho pródigo, ela vem muito, né, trazer para nós a questão da justiça e da misericórdia divina. Essa não falha. Nós, como pais, podemos falhar. Deus, como Pai, jamais falhou,
porque tem em todos nós a igualdade como filhos, a igualdade como amor doado a cada um de nós. E está na hora da gente começar a pensar nisso. Ou se não tiver na hora, já está passando da hora. Então vamos refletir sobre esse bate-papo de hoje, buscando ver a nossa relação de pai para filhos, de irmãos entre irmãos, de humanidade para humanidade. E aí sim a gente vai começar a entender um pouquinho mais do que está nos faltando como proceder, mas proceder dentro de algumas normas colocadas acima de tudo pelas leis naturais, pelas leis de Deus. E assim vamos encerrando o nosso bate-papo de hoje e a gente ratifica aqui o nosso pedido. Inscreva-se, deixe o seu gostei, ative o sininho, compartilhe. E as pessoas que querem nos ajudar aí dentro do contexto, a gente fala do contexto financeiro também, né? Nós temos aqui as nossas despesas, tem toda uma questão que envolve a manutenção, o andamento de todo esse trabalho. Então, quem puder ajudar também, entre lá na nossa página e tem toda uma forma de ser encaminhado como isso pode ser feito. E nós agradecemos, porque é um apoio, é uma forma de estarmos também dando uma continuidade e trazendo cada vez mais uma condição melhor de levar a todos um bate-papo, que da nossa parte é um bate-papo onde buscamos o lado saudável disso tudo. Então ajude-nos na divulgação desse trabalho. E eu vou encerrar agradecendo a Deus o dom da vida e a Jesus os ensinamentos, emanando vibrações de paz e amor a todos quanto o nosso pensamento possa alcançar. Vivamos por todos os companheiros de batalha, aos espíritos benfazejos que nos servem de agentes esclarecedores, que revelam os meios e ampliam as condições para a nossa maior compreensão sobre a verdade da vida. Vibramos pelos doentes do físico e da alma, pelos suicidas, por todos que passam pelo sofrimento, para que tenham as bem-aventuranças abrindo as mentes para a grandeza e a renovação de cada um. Vibramos ainda por todas as criancinhas que simbolizam a ingenuidade humana. E assim, deixo o meu abraço, o meu beijo no coração de cada um. Até a próxima semana, onde quer que estejamos.